Nós chegamos ao momento da palavra, agora 16 horas e 15 minutos. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia hoje no livro Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16. É uma palavra muito conhecida, é uma passagem muito citada, mas eu gostaria que você deixasse aberta aí. Eu não vou ler ela agora, mas nós vamos percorrer um pouco alguns versículos, vamos ler alguns outros versículos antes desse, mas é em cima desse versículo que essa pregação, que esse breve momento da palavra vai ser sustentado. Sobre João, capítulo 3, verso 16, é que a palavra vai estar embasada. Mas antes de ler esse versículo, eu quero fazer uma pergunta para você. Uma pergunta que talvez ninguém nunca tenha feito a você. E é uma pergunta de extrema importância para você que é cristão, ou para você que por algum motivo parou nessa estação de rádio, está ouvindo esse programa, é um programa cristão, e você talvez tenha curiosidade de conhecer a Cristo. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa tarde é: por que é preciso conhecer Jesus Cristo? Qual é a importância? Qual é o motivo de conhecer a Cristo? Eu não sei se você já se perguntou isso em algum momento da sua vida. Eu não sei se alguém já te fez essa pergunta. Mas por que é preciso conhecer Jesus Cristo? Antes de nós começarmos essa exposição da palavra, eu gostaria de que você orasse junto comigo. Em oração, nós te pedimos, ó Deus, para que tudo que vai ser colocado aqui seja para teu louvor, para a honra e glória do seu nome. Que nós possamos ser direcionados pelo teu Espírito Santo, que nós possamos ser movidos pelo teu Espírito Santo, convertidos pelo teu Espírito Santo, que almas possam ser salvas por causa da pregação do teu Evangelho. Eu quero colocar nas suas mãos a minha vida, todos que são ligados diretamente ou indiretamente a essa emissora de rádio, colocar nas suas mãos todas as pessoas que estão sintonizadas neste canal, nessa FM. E que esse momento seja conduzido por ti e para ti. Em nome do seu Filho amado e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E é essa pergunta que eu gostaria de fazer para você. Por que preciso conhecer Jesus Cristo? Qual a importância, qual o motivo, qual é a motivação, a razão principal do seu conhecimento por Cristo? O que foi te oferecido no momento em que você parou e você disse: eu aceito Jesus. Eu quero conhecer esse Cristo, ou o momento que você o conheceu, o que que te levou a isso? Muitas vezes é oferecido ou é falado sobre bênçãos. Bênçãos materiais, bênçãos espirituais, as prosperidades nessa vida, uma vida melhor. Certo? Uma vida sem dificuldades, uma vida sem tribulações, uma vida onde você vai viver sem ter as tempestades e etc. Saúde física, saúde espiritual, tudo é te oferecido. Quando se fala em aceitação do senhorio de Cristo, quando se fala do conhecimento de Jesus Cristo. Quantas coisas já te passaram, quantas coisas já te ofereceram para conhecer a Cristo?
Talvez um dia, num apelo, você foi lá na frente, você levantou a sua mão e você disse, você repetiu aquelas palavras, eu, seu nome, aceito. Um pregador eloquente, uma oração repetida, as palavras de um pregador carismático. Talvez as emoções, o misto de emoções de um momento te levou à aceitação. Quais foram os motivos? Foram esses motivos ou foram outros motivos? Parecidos com esses. Coisas que você poderia ganhar. Coisas que você poderia melhorar. Foi no momento de tribulação na sua vida e você disse, se eu aceitar Cristo, então as coisas vão começar a se acalmar e uma vida melhor e etc. O que é que aconteceu naquele momento em que você disse, eu quero aceitar Jesus? Por que você precisou aceitar Jesus Cristo? Pelo que você precisou aceitar Jesus Cristo? Eu quero que você se questione, porque talvez foi pelo motivo errado. Ou talvez está sendo pelo motivo errado. Porque se você pensar em todas essas coisas, você vai dizer, poxa, é um bom negócio aceitar Jesus Cristo. Pensando melhor, seria bom eu já aceitar Cristo. Porque vai melhorar minha vida. Eu vou ter prosperidade material, bênçãos, nunca mais maldição, nunca mais tribulação. É essa a importância de se aceitar Jesus Cristo. É esse o principal motivo. Estou passando por uma dificuldade, então, no casamento, na família, na faculdade, e no serviço, ou nos estudos, ou... Então eu vou aceitar Cristo, porque daí ele vem e ele conserta tudo. Ele vem e ele apazigua tudo. Ele vem e ele encaixa tudo. Ele vem e faz um milagre. É só eu crer. É só eu repetir a palavra. É só eu levantar minha mão. Eu aceito Cristo e tudo foi resolvido. É como num passe de mágica, um estalar de dedos. As coisas acontecem num piscar de olhos. Eu aceito Cristo e tudo é resolvido. São esses os motivos te apresentados? Foram essas as coisas que te falaram? Essas foram as razões? Ou uma dessas foi a razão? Ou você tem pensado numa dessas razões para a sua aceitação? Bom, eu quero te levar a pensar que se algum desses foi o motivo, ou será, se alguma dessas coisas que eu falei, que eu citei, ou parecido com isso, é a motivação, você deve começar a rever o que lhe foi falado. Eu quero que você saiba que nenhuma dessas opções é razão o suficiente para responder a pergunta: por que preciso conhecer Jesus Cristo? Infelizmente, as pessoas têm pregado que essa é a resposta à pergunta, mas não é. Cristo, ele nunca prometeu bênçãos materiais ou prosperidade financeira para os seus filhos. Cristo, ele prometeu que nunca deixaria faltar o necessário para os seus filhos. Eu gostaria que você escutasse Marcos, no capítulo 4, verso 19. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mateus 6, no verso 31 ao 33.
Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nunca lhe foi prometido uma vida sem tribulações. Nunca lhe foi prometido uma vida sem dificuldades, sem tempestades. Ao contrário, pessoas morreram pelo Evangelho. Pessoas foram crucificadas pelo Evangelho. Pessoas sofreram até a última consequência por causa do Evangelho de Cristo. Mateus, no capítulo 7, no verso 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A verdade é que não é que você não vai passar por dificuldades, mas é que aqueles que confiam no Senhor serão renovados, terão as suas forças renovadas. João, capítulo 16, no verso 33, parte B. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe, a família restaurada, o casamento restaurado, um namoro em Cristo, a saúde física, a saúde espiritual, e todas as coisas no âmbito cognitivo, social, elas são consequência da sua comunhão com Cristo. Não é dever dele te presentear com essas coisas, mas é consequência da sua comunhão com Ele. Mas antes de ter comunhão com Cristo, é necessário conhecê-lo. Então, se você anula todas essas opções, se você deixa de lado, afasta essa ideia de que é importante você conhecer a Cristo por causa das bênçãos, por causa da vida melhor, por causa da prosperidade, por causa da ausência das dificuldades, da ausência das tribulações. Anula todas essas opções. Qual é a importância de se conhecer a Cristo? Porque precisamos conhecer a Jesus. Porque você precisa de Cristo. Já se perguntou isso? Uma história bastante conhecida, mas muitas vezes esquecida, é a história de Adão e Eva. Porque aquilo que aconteceu lá no início resultou consequências até o último dia nas nossas vidas. Porque no início, devido ao pecado, nós somos separados de Deus. Como assim, separados? Poderíamos ter comunhão com Deus se não fosse o pecado, mas o pecado entrou no mundo. Então, porque eles desobedeceram a Deus, aquela comunhão se rompeu e o pecado, ele não se resumiu a somente Adão e Eva, mas a extensão do pecado é gigantesca e atinge a todo mundo. Eu não vou ler todos os versículos, todas as passagens, mas acompanhe comigo.
O pecado afetou todo o universo. Romanos capítulo 18. Romanos capítulo 8, verso 18 a 23. Afetou os céus. Isaías capítulo 14, verso 12 a 15. Afetou a terra, o reino vegetal, o reino animal e a raça humana. O reino vegetal, Gênesis 3, verso 17 e 18. O reino animal, Gênesis 9, verso 1 a 3. A raça humana, Eclesiástico capítulo 7, verso 20. Romanos 3, verso 10, 19, 23 e capítulo 5, verso 12. E mais que tudo isso, o pecado afetou você. O pecado me afetou. O pecado é a herança maldita deixada a todos os homens. Se você puder abrir junto comigo, Romanos capítulo 7, versículo 15, ao versículo 17. Porque o que faço não aprova, pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu aborreço, isso faço. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Essas palavras do apóstolo Paulo, à comunidade romana, dizendo: o que eu não aprovo, o que eu não quero fazer, isso logo eu faço. E aquilo que eu quero, isso eu não consigo fazer. Por quê? Porque o pecado habita em mim. E não somente nele. O pecado habita em nós. A extensão do pecado nos atingiu. Atingiu a todo o universo? Sim. A todo o reino animal? Sim. Aos céus? Sim. Mas atingiu você também. E atingiu a mim. E nós, por isso, fomos completamente separados de Deus. Porque o pecado é uma rebelião contra Deus. O pecado é a desobediência às observâncias, aos mandamentos, aos preceitos de Deus. O pecado é a tendência natural para o erro. É a ação errada. É o errar o alvo. E nós somos separados. Completamente separados. E eu quero que você saiba que talvez nós não possamos mensurar. Talvez nós não tenhamos noção. Mas essa condenação sobre cada um de nós, ela é muito maior. Muito maior do que qualquer outro motivo. Essa condenação, ela é maior do que as dificuldades, ela é maior do que as tribulações. Sabermos da importância dela é maior do que sabermos das bênçãos que o Senhor tem para nós. Do que Ele pode ou não, do que Ele vai ou não prosperar, o que Ele prometeu, financeiramente. Agora, como escapar dessa condenação? Como nós poderíamos escapar dessa condenação? Porque quando Adão pecou, os efeitos da desobediência dele caíram sobre toda a raça humana. A terra foi amaldiçoada, a mulher foi castigada, a humanidade foi condenada. A morte física e a morte espiritual passaram a existir. O relacionamento entre Criador e criatura, ele foi rompido, ele foi cortado. O
pecado, ele caiu sobre você. E por isso você é pecador. Romanos 3, no verso 23, e Romanos 6, no verso 23, vão nos dizer isso. E você nada pode fazer diante dessa situação. Você está condenado. Condenado. E agora? Como escapar dessa condenação? Para onde correr? Qual é a saída? E a luz no fim do túnel? Aonde que ela está? Lembra de João, no capítulo 3, no verso 16? Eu falei que era sobre essa palavra que nós iríamos embasar essa exposição, esse momento de partilha das palavras do Senhor. Se você está com a sua Bíblia, João, capítulo 3, no verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos, no capítulo 8, no verso 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe aquela pergunta, por que eu preciso conhecer Jesus Cristo? Jesus é Senhor. Jesus é Deus. E Jesus é Filho de Deus. Jesus é Príncipe da Paz. E Jesus é sobre todo o nome. E também Jesus é Salvador. Você só pode estar novamente em comunhão com Deus quando tiver Cristo como o seu verdadeiro e único Senhor e Salvador. A não ser por meio de Jesus Cristo, você não pode se chegar a Deus. Além de Jesus Cristo, não há nenhum outro caminho. Não há nenhuma outra forma. Somente por Cristo nós somos salvos. A salvação, ela só chega a mim e só chega a você por intermédio de Jesus Cristo. E a não ser este nome, a não ser essa forma, não tem como. Só por Cristo Jesus. Você e eu nós precisamos conhecer a Jesus Cristo para sermos salvos. Em Romanos, no capítulo 10, no verso 9, diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Primeiro, eu quero abrir um parênteses aqui e ressaltar, dar ênfase a essa parte, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia não fala de sentimento. É bom que nós entendamos isso. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia não fala de momento emocional. Quando a Bíblia cita coração, a Bíblia não fala de choro, a Bíblia não fala de grito, a Bíblia não fala de arrepio, a Bíblia não fala de mãos trêmulas, a Bíblia não fala de
qualquer efeito emocional sobre o nosso psicológico. Quando a Bíblia fala sobre coração, de coração, ela está se referindo à mente, à razão. Antigamente, as emoções, e as decisões, elas estavam ligadas ao coração, porque muitas vezes quando ficavam emocionados, o coração começava a bater mais forte, acelerar. E aí, por um pensamento totalmente popular e humano, essa ligação acabou acontecendo. Emoção tem a ver com coração. O coração tem a ver com emoção, com momento emocionante. Só que, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de razão. A Bíblia fala de culto racional a Deus. A Bíblia fala, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A Bíblia não fala quando você for impulsionado, quando você for levado por uma pregação eloquente, quando a emoção, quando o momento, quando as palavras, quando um pregador carismático, não fala sobre isso. Não fala. Até porque a conversão vem e é feita somente, unicamente pelo Espírito Santo. Ninguém pode te converter e ninguém foi convertido por outra pessoa. Todos aqueles que hoje são convertidos, serão convertidos, unicamente pela ação do Espírito Santo. Ninguém mais. Então, um momento emocionante, um momento de choro, um momento de arrepio, um momento até de angústia, algo momentâneo, algo passageiro, não é, nunca foi e nunca será, biblicamente, razão o suficiente para conversão de ninguém. Fecha esse parênteses. Romanos 10, verso 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Há uma saída para mim e para você. Há uma saída para todo aquele que é condenado pelo pecado. Há uma saída para essa condenação. Para escapar dessa condenação. E esse é o motivo. Essa é a resposta. Essa é a importância de se conhecer Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. É Ele quem é o mediador entre Deus e o homem. É Ele que é o reconciliador entre Deus e o homem. É Ele que dá a vida eterna. Além dele, ninguém mais, nada mais, nenhum outro caminho, somente Cristo. É a centralidade, é a suficiência de Cristo. É a importância de Cristo. É o verdadeiro motivo pelo qual
é preciso conhecer a Jesus Cristo. Porque só por meio dele podemos ser salvos do pecado. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você foi chamado à salvação, o Espírito Santo vai te converter. E entenda uma coisa. Aqueles que nasceram para a glória de Deus só serão plenamente satisfeitos quando viverem para a glória de Deus. Porque você só será plenamente satisfeito quando viver para aquilo que você foi criado para ser. E quando você foi criado para a glória de Deus, você só será realmente realizado, satisfeito. Essa é a palavra. Quando você viver para a glória de Deus, porque você foi criado para isso, você foi criado para Ele, você foi criado para as coisas eternas, você foi criado para as coisas invisíveis, você foi criado para as coisas imateriais. Foi criado para viver debaixo do senhorio. Foi criado para viver no centro da vontade dEle. Foi criado para viver para Ele, por Ele. Só será realmente satisfeito, só será realmente feliz, só será realmente realizado quando cumprir, sabe, as pessoas, esse propósito. As pessoas estão procurando propósito para viver, as pessoas estão procurando motivo para viver. Sendo que fomos criados para a glória de Deus. Eu gostaria que você guardasse muito bem essas palavras e ore para que o Espírito Santo venha fazer uma obra magnífica no seu coração. Para terminar, gostaria que você lesse 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 15. E diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Oremos.